lutas, pelas vitórias e nele nós somos mais do que vencedores. Nós vamos, como temos feito ultimamente, vamos trabalhar 2 blocos hoje. O primeiro bloco estaremos falando um texto bíblico, trabalhando em cima dele sobre as questões psico-ema espiritual. Pode até levantar, não dorme não, Maraísa. Questão psico-ema espiritual. E... não vai dormir não, você não faz, não, deita certo aí. E... Aqui. Ok. Então tá bom. Senta direito, mas pega uma cadeira dura aí pra você não dormir. Vamos agradecer a Deus por mais esse dia. Pai, queremos te agradecer por este momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, por mais esta aula que teremos hoje. Pedimos a direção do teu Santo Espírito para que possamos falar tudo vindo de ti, para a edificação de todos os alunos em Clínica da Alma. Amém. O texto hoje, que vamos começar o nosso primeiro bloco, falaremos sobre a psicopatologia e falaremos sobre essa conexão psico-espiritual de um personagem muito importante, muito conhecido na Bíblia. Portanto, o texto que nós vamos pegar no original hebraico é Adonai Roi no Esau. Todos conhecem esse texto bem, não conhecem? Não conhecem? Adonai, então vamos lá. Adonai Roi no Esau. O Senhor, meu pastor, não faltará. É interessante pegarmos esse texto em original, porque Davi, como um pastor de ovelhas, ele tinha plena convicção que quem não iria faltar com ele era o Todo-Poderoso, era Deus. Existem algumas traduções que colocam esse nada me faltará. Mas no texto original nós não encontramos esse nada. Porque na verdade nos falta muita coisa. Né? Às vezes o apóstolo Paulo teve falta até às vezes de alimento. Aí vai dizer, então ele não tinha Deus como pastor dele? Claro que sim. Por isso que o texto, repetindo, Adonai, né? O Senhor... Roi no Esau. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Então, coloque na mente de vocês que quem não vai faltar conosco é Deus. Ele jamais faltará. E Davi tinha esta convicção devido à sua conexão espiritual, do seu coeficiente psico-emo espiritual. Ele tinha essa vivência com Deus. No decorrer do preparo dele, porque qualquer processo, qualquer coisa que vamos fazer, nós precisamos preparar. E existem muitas pessoas querendo fazer a obra de Deus despreparado, como diz Jeremias lá, né? Ai daqueles que fazem a obra do Senhor relaxadamente. E, infelizmente, as pessoas não estão preocupadas com isso e estão fazendo a obra do Senhor sem nenhum preparo, relaxadamente. Mas Davi preparou, ele teve aquele processo como pastor de ovelhas e ele enfrentou para defender as ovelhas que foram-lhe confiadas pelo seu pai, Jessé. Ele matou leão, ele matou urso. Então, por que ele teve essa coragem? Por que ele matou? Porque ele tinha convicção, eu vou enfrentar o leão, porque o Senhor, meu pastor, não faltará comigo. Ele não faltará em minha vida. Ele não faltará em momentos difíceis. Então, se tivermos esta convicção, que Adonai não nos faltará em qualquer circunstância da nossa vida, nós vamos ter menos ansiedade, nós vamos ter menos angústia, nós vamos ter menos processo de depressão, porque sabemos que Deus não nos faltará. É interessante que no processo de Davi,
o que mais atrapalhou ele não foi. Ele trabalhou o quê? Foi o urso, o leão, né? E teve uma outra pessoa que foi mais. Que atrapalhou mais a vida dele. Vou perguntar a você qual era o símbolo de Saul? Saul, ele era lobo. Lobo. Então, o que mais atrapalhou na vida de Davi não foi, o mais temido não foi. O mais temido não, o mais cruel, não foi nem um lobo, aliás, não foi o urso, não foi o leão, mas foi o lobo. Que Saul era da tribo de Benjamim. E o símbolo da tribo de Benjamim era o lobo. Interessante que a pessoa que tem a conexão com Deus, sabendo que o Senhor não faltará na vida dele, ele vai ter paz na vida dele. Você sabe o que Davi fala quando Saul estava procurando para matá-lo? Ele disse: em paz eu deito e durmo. Ele dormia em paz, sabendo que alguém queria tirar a vida dele, porque ele sabia que o Supremo Pastor, que Deus não iria faltar na vida dele. Já imaginaram se amadurecermos espiritualmente, emocionalmente, psiquicamente, ao ponto de termos esse entendimento, ao ponto de termos esta vivência, sabendo que o pastor, sabendo que Deus jamais faltará conosco como Pai. Será que estamos tendo realmente esta vivência de Pai? Estamos tendo esse olhar para Deus como um verdadeiro Pai? Se assim o fizermos, nós viveremos melhor, viveremos com mais segurança nele, né? Nós vamos deitar em paz e dormir. Não vamos ter insônia, como muitos têm insônia por aí. Por quê? Porque nós temos paz em nossos corações, nós temos paz em toda a nossa estrutura psíquica, em nossa estrutura emocional. Independente das perseguições, independente das provações. Então vamos tentar, vamos procurar viver esta paz, esta harmonia que Davi viveu, sabendo que Adonai, Roi, Noessal, que o Senhor, enquanto pastor, jamais faltará conosco. Porque nós sabemos que Saul, ele tinha poder para prender, para matar Davi. Ele tinha esse poder na mão. Mas a diferença é que Saul não tinha autoridade. Até pelo fato que quem o aclamou, quem quis que ele fosse rei, foi o povo. O profeta ficou meio triste com aquilo, o profeta Samuel, porque o povo não queria mais a sequência. Aí ele vai reclamar com Deus. Deus diz para ele: olha, eles querem um rei, então vai buscar, vai dar o rei para eles. Mas eles vão ter fardos pesados, eles vão ter uma série de consequências. Por isso que Davi teve autoridade, porque Davi foi escolhido como rei por Deus, por Adonai. Tanto é que quando se fala que Davi é o homem, ou era um homem segundo o coração de Deus, é porque foi Deus que o escolheu. Tem muitas pessoas que não entendem bem esse texto. Davi era segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele fez isso, ele fez aquilo. Sim, ele era segundo o coração de Deus, porque Saul era segundo o coração do povo. Mas Davi era segundo o coração de Deus, por isso ele tinha autoridade. Se vivermos segundo o coração de Deus, fazendo a vontade dele, tendo essa conexão, nossa estrutura é psicoema espiritual, vai fazer total diferença em nossas vidas. E nós vemos que, então, Davi, por ter essa autoridade, ele não temia, porque sabia que toda autoridade ela é emanada por Adonai. Ela é emanada por Deus. E este é um princípio de sabedoria.
Davi sabia, olha a diferença, ele sabia e sentia. Porque saber sem sentir, o saber está no nosso intelecto, na dimensão cognitiva. Mas o sentir é estar dentro do coeficiente emocional. Então, é bom que vocês vão interagindo, vão harmonizando com esses termos, porque isto faz total diferença no caminhar, no viver saudável de vocês. Então, Davi sabia, sentia e vivia Deus que habitava dentro dele. Por isso ele tinha uma grande maturidade emocional, ele tinha uma grande maturidade espiritual. Então ele tinha essa conexão ao ponto de saber e sentir que Deus, como pastor, não iria faltar na vida dele. Ele sabia que sua vida, sua estrutura psicoema espiritual estava totalmente segura no esconderijo de Adonai. Por isso que nós temos lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar em paz. Porque às vezes esse salmo ele é colocado de Bíblia aberta como um amuleto na casa das pessoas, que isso, a Bíblia aberta não serve para nada, a gente tem que ter ela tê-la na cabeça, né? E ele tinha tudo isso. Então, sabendo disso, que ele, independente das circunstâncias, ele estaria descansando na sombra do Onipotente. Por isso que ele disse, em paz eu deito e durmo, mesmo o rei Saul querendo matá-lo. Interessante que alguns estudiosos dizem que o Salmo 46, alguns questionam se foi Davi que o escreveu ou não, mas o fato é que o Salmo 46, ele tem uma estrutura psicoemo espiritual muito grande. Ele começa dizendo, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Falando nisso, aproveitando o ensejo, o nosso segundo bloco eu vou trabalhar sobre angústia, sobre depressão, sobre os distúrbios, né, dentro das psicopatologias. Então, como tendo Deus como nosso refúgio e fortaleza, tendo Adonai como pastor, nós ficaremos tranquilos, porque ele é socorro bem presente na angústia. E eu sempre digo aqui, reforço, que a angústia, ela acontece porque angústia eu defino como incerteza do porvir, incerteza daquilo que vai acontecer conosco. A angústia, ela é a incerteza do amanhã. Tem até aquela canção que diz que porque ele vive, eu posso crer no amanhã. As pessoas cantam, mas às vezes não sentem. Então, se cantar sentindo, é porque canta por uma questão mais intelectual. Gravou, está na mente, está no cognitivo, as pessoas vão cantar. Mas a diferença é cantar e sentir. Então, quando vocês começarem a cantar, sentir, vai fazer diferença nas emoções. Vai fazer diferença na estrutura psicoemo espiritual. Quando pegar um texto, seja ele qual for, vamos dizer aqui um texto bíblico, que tem essa conexão. Porque a Bíblia, eu sempre falo, a Bíblia é o único livro que você lê com o autor presente. Você pega qualquer um outro livro ali, mas o autor não está presente. Às vezes o autor já morreu, às vezes o autor está distante, outra cidade, outro país, mas a Bíblia não. A Bíblia, o autor está presente em todos os momentos que você está lendo. Isso faz total diferença.
Então, essa conexão com o Deus do inconsciente, né, ou do coeficiente espiritual, quando nós temos escuta para isso, nós vamos ver o que a sequência do Salmo 46, no versículo 10 diz: aquietai, sabei que eu sou Deus. Será que nós paramos no momento difícil, no momento de angústia, no momento de dificuldade, nós vamos aquietar? O Todo-Poderoso, o pastor que não vai nos faltar, está dizendo aqui: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então, quando aquietamos, quando confiamos, nós estamos exaltando, nós estamos glorificando o nome de Deus. Porque às vezes nós temos mania de dizer dá glória, dá glória. Dá glória às vezes é gritar, glória a Deus, glória a Deus. Não, nem sempre. Porque se a pessoa gritar glória a Deus sem estar sentindo isso, porque alguém está mandando ele dar glória, não está glorificando nada, não. Mas quando fazemos isso com toda a nossa estrutura psicoespiritual, sabendo e sentindo, nós estaremos exaltando e glorificando o nome do Senhor aqui na terra, assim como o texto de Salmo 46, 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. A primeira coisa, olha a sequência do texto. Aquietai, primeiro aquiete. Se você saber que Deus, o Senhor é Deus, você vai aquietar. Né? Sou exaltado entre as nações. Ou seja, o que Deus está mostrando aqui? Olha, eu venço qualquer batalha. Não existe batalha invencível. Todas para mim. Todas elas eu vou vencer. Nós servimos um Deus que não perde batalha. Por isso nós precisamos ter essa conexão psico-espiritual 24 horas por dia. 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Então, essa conexão faz parte do nosso respirar. Faz parte do nosso viver diário. Faz, assim como nós tomamos café, assim como nós fazemos nossas refeições, nós precisamos alimentar o nosso emocional. Nós precisamos alimentar o nosso intelectual. E nós precisamos alimentar o nosso coeficiente espiritual. Eu quero aproveitar o ensejo para dizer que existem muitos que se auto-intitulam de espirituais, que vivem uma megalomania espiritual. Já falei sobre isso aqui, sobre as megalomanias espirituais. Creio que vocês lembram disso. Mas que não tem conexão com o sopro de Deus. E se não tem conexão com o sopro de Deus, se não tem conexão com seu coeficiente psicoema espiritual, essa espiritualidade é uma espiritualidade vã. É uma espiritualidade apenas do ego da pessoa. Então, isso é muito importante, estarmos conectados com essas questões psico-emo-espiritual. Então, vive o quê? Que as pessoas, que se não têm essa conexão psico-emo-espiritual, vão viver uma espiritualidade exterior. Vão viver uma espiritualidade do oba-oba, mas não vão viver uma espiritualidade com uma verdadeira conexão com o Todo-Poderoso. É uma espiritualidade sem autoridade. A pessoa pode até ter poder do microfone, tá lá no púlpito, tá fazendo e acontecendo,
Mas sem essa conexão psico-emo espiritual, ela vai ver esse poder, mas não a autoridade. Porque toda autoridade é emanada por Deus, que precisamos estar conectados com Ele através do sopro do nosso consciente espiritual. Então, infelizmente, se não tivermos cuidados, se não formos cuidadosos, o que vai acontecer? Quem não tiver essa conexão vai viver uma religiosidade da psicose de um Deus imaginário. Eu já disse para vocês aqui que muitas pessoas oram, elas oram para o seu próprio ego, porque ora para um Deus imaginário, não Deus o Todo-Poderoso, não esse Deus do consciente, psico, emo espiritual. Então, por isso que precisamos ter essa conexão, ter esse conhecimento para não perecer, para agradar a Deus. Não tem aquele ditado, né? Não tem aquele ditado que não sabe orar, ou quem não sabe rezar, xinga a Deus, já ouviram isso? É mais ou menos isso. Sem conhecimento, sem fé, sem essa conexão, não vai agradar a Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem nos dá a fé, até a fé quem nos dá é Deus. Os discípulos pediram, Senhor, aumente nossa fé. Então é Ele que nos dá essa fé. Como Deus vai aumentar a nossa fé, vai dar-nos fé, se nós não temos essa conexão com Ele? Isso é impossível. Então, que dá essa abertura da nossa aula de hoje, como sempre, pegando esse texto e trabalhando, para passar para o segundo bloco, que é sobre psicopatologia. Sobre psicopatologia é uma área muito importante para o conhecimento de todas as pessoas, principalmente para vocês que trabalham em clínica da alma, para vocês que vão lidar com vidas, para vocês que vão lidar com pessoas. É difícil fazer um bom atendimento se vocês não têm conhecimento. Por mais boa vontade que tenha, e existe uma expressão aí que de boa vontade tá cheio lá, que vocês já sabem aonde que falam, hein? Então, não adianta ter boa vontade. A boa vontade tem que vir acompanhada de conhecimento. Porque senão não adianta ter essas mentes vazias aí, não. A mente tem que estar preenchida com o sopro de Deus. O consciente tem que estar alimentado com o espiritual, tem que estar alimentado com o emocional, tem que estar alimentado toda essa estrutura psíquica, a intelectual, o cognitivo. Senão vai ficar uma mente vazia, que é oficina do... Diga lá, vamos ouvir aqui. Diabo. É exatamente isso. Tem quantas pessoas aí na reunião? Tô vendo aqui, não todos, estou vendo que não. Mas pode falar. Então, é igual só para fortalecer a ideia de conhecimento, que o conhecimento ele te traz um horizonte. E aí a diferença do conhecimento de púlpito, né? Para o conhecimento de estudar, de aprender. Por exemplo, hoje é porque não foi frisado em cima, mas a informação de hoje ela é crucial. Imagina que a pessoa passou a vida toda lendo na Bíblia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Exato. Ela passou a vida toda. Se ela tem 100 anos de crente, ela tem 100 anos de crente. Que ouviu isso. O Senhor é pastor. E os camaradas que também traduziram a Bíblia não pegaram a essência do texto. A maioria, acho que não sei, quase todos têm isso. Não me falta nada. Olha como é que traz um nível de conhecimento. Não é o conhecimento do altar, do púlpito. Não do altar, do púlpito. Do púlpito. Do púlpito, que é o conhecimento do pregador, do cara que prega. O conhecimento de quem para estudar e para aprender. Porque, na verdade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, dá o sentido que não vai me faltar as coisas. Não vai me faltar o arroz, não vai me faltar a saúde. Exatamente. E essas coisas faltam todo dia. Falta. Às vezes, né? Então, e aí você vem e fala, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Muda tudo.
O Senhor, meu pastor, não me faltará. Não me É falta, Ele que quem não. não me falta é Ele. É Aí Deus que não aí eu vai. estava confirmando o texto aqui, Daniel, Ah, no versículo 4, ele diz bem assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte. Eu estou tendo problema aqui, se eu estou andando pelo vale da sombra e da morte. sim. Pode estar me faltando sombra da morte, pode estar me faltando saúde, eu posso estar no né? Pode estar me faltando paz, eu posso estar numa guerra. Não temerei o mal. Parece guerra, né? Sim. Então eu não tenho paz, está me faltando paz. É. Porque tu está comigo a chave. Porque Deus não falta com ele. Eu posso estar Exatamente. passando por isso, mas Mas tu Deus está comigo. Deus está com ele. Imagina que. Então, Olha a diferença. essa aula, ela já ficou rica só nessa informação. É ou não é? Irmãos, ou não? Com certeza. Só essa informação. Olha, gente, isso é para deixar qualquer um de boca aberta. Fala, poxa, eu li a Bíblia a vida toda, eu ouvi a vida toda, e de repente, um estalo me fala, pelo amor de Deus, eu estou lendo isso trem errado. Eu só quero frisar aqui, quem está falando isso é um pastor de muitos anos, né? Que está falando. Então, meus irmãos, olha só, vocês aqui hoje deram um passo tão grande que vocês ultrapassaram o cara que traduziu. Exatamente. O tradutor. E aí a informação é uma coisa rica e perigosa, né? É. Né? Então tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Para explicar coisas como essa, mas é só para fortalecer a importância de sentar para aprender. Ah, então vamos. Foi bom você falar isso aí, que vou dar mais um detalhe aí. Ah, na frente ele está. Prepara, não é isso? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Isso. Não é isso? Na verdade, ele está falando aqui, esses inimigos, dos irmãos dele. Uma mesa, essa mesa que ele está falando aqui, se vocês lembrarem lá de quando Deus manda o profeta Samuel ir ungir Davi como rei, não é isso que ele fala? Vai lá na casa de Jessé, o belemita, e eu vou lhe mostrar alguém que eu vou ungí-lo. Ele pega o primeiro, que foi não lembro o nome dele aqui agora, que né, na sequência foi, até que não tinha ninguém mais. Aí Samuel ficou, eu penso que Samuel ficou ali no questionamento, mas todos passaram e Deus falou, não é nenhum desses. Aí ele pergunta, mas não tem mais? O próprio pai diz, né? Olha, tem um lá no campo, mas ele é bem inexpressivo, aquela coisa toda. Inclusive, alguns estudiosos diz que Davi era filho bastardo de Jessé. Alguns estudiosos dizem isso, que ele era filho bastardo de Jessé, que ele nunca nem tinha frequentado a casa de Jessé. E existe uma possibilidade bem considerável nesse sentido. Por quê? Jessé era um fazendeiro. Geralmente, fazendeiro não vai colocar filho para ser vaqueiro, porque a gente fala pastor, mas é um termo mais bonitinho, mas ali ele era vaqueiro, cuidava de rebanho. Ele vivia fora de casa, ele vivia descalço, ou num vestimento bem simples. Falam que era filho com a empregada de Jessé, não posso afirmar, mas alguns estudiosos dizem isso. O fato é que, pelo que consta, ele nunca havia sentado com os irmãos. Por isso que o profeta diz, não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Eu creio que foi uma correria muito grande, mandar buscar lá no campo, arrumar uma roupa para ele vestir, para estar ali, para ser ungido. Por isso que ele diz, prepara uma mesa perante de mim na presença dos meus inimigos. Foi quando Deus, esse pastor Deus que não falta com ele, que o escolheu para ser rei de Israel, ele foi recebido com honra. Ele foi recebido com autoridade. Então, por isso que ele escreve o Salmo 23. Prepara uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos, que eram os irmãos dele. Não está ali? A própria família. A própria família. Unge o quê? Minha cabeça com óleo. O que o profeta Samuel fez? Não tinha um azeite?
que Deus mandou derramar na cabeça dele, ali. Por isso que ele escreve isso, referendando a unção dele perante os irmãos lá na casa de Jessé, pelo profeta Samuel. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Ele pegou o que ali? Autoridade. Então, quando a sua cabeça, ou trazendo para a nossa aula aqui, quando o seu coeficiente é conectado com o coeficiente espiritual, com o coeficiente de Deus, você recebe autoridade e unção. Assim como Davi recebeu a autoridade e a unção com óleo. Aí o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Olha a confiança que esta autoridade, que esta unção, que essa convicção que Deus jamais faltaria com ele. A autoridade que ele tinha convicção, ele tinha certeza disso. Então eu queria só acrescentar. E esse texto, ele provavelmente ele foi escrito muito antes dele se assentar naquela mesa. Ou seja, quando todo mundo olhava para ele, julgava que ele não era ninguém. Mas não era mesmo, né? Não era ninguém. Não era ninguém, certo? Foi ver? E ele faz uma oração, um pedido aqui, que depois ele vai se concretizar com a vida de Samuel. Aqui ele foi um orador e foi um profeta para ele mesmo. Rapaz, isso é muito forte, Daniel. Para ele mesmo. Ele foi um profeta para ele. Olha aí, eu sempre ensino na igreja, pessoal, use a palavra positiva ao seu favor. Olhe por você mesmo, profetiza para você mesmo. Quebra as automaldições, que o cara tem a mania de falar assim, para mim não dá certo, eu sou um cara que tudo dá errado, minha vida, ele está se automaldiçoando. O camarada está passando aqui, ó, tá lá abandonado, os irmãos não gostam dele, que chama de inimigo. E é triste, ele poderia estar lá murmurando no campo, mas não, ele está dizendo, o Senhor é meu pastor e não me faltará. E vai ele é socorro bem presente na hora da angústia. Vai virar culto esse negócio. Entendeu? Vai, não, então vamos passar aqui para a psicopatologia. Olha. Levanta a mão quem está gostando. vamos prosseguir aqui. 2 minutos para o café também, que eu também sou filho de Deus. Eu também, nós estamos. Como vocês tomaram café, né? Vamos voltar na nossa aula, que é a nossa aula é um verdadeiro café epistemológico. Eu tomo o meu aqui. Você toma o seu aí. Quem sabe em breve tomaremos um café juntos. Falaremos nesse segundo bloco sobre psicopatologia. A psicopatologia é de extrema importância para várias matérias, inclusive para a nossa matéria em clínica da alma. Por quê? Na verdade, vamos estudar algumas noções, né? Porque estudar psicopatologia, ficaremos aqui o ano todo estudando, mas é importante vocês terem uma noção da psicopatologia, que ela é de grande importância para quem é um colaborador em psicologia ou da clínica da alma. Nós temos o que é psicopatologia? Não sei se, provavelmente, é um termo que não é muito familiar para vocês. A psicopatologia tem o seu berço, né? Onde ela nasceu, na Grécia, como a Grécia nos traz muitas coisas boas, né? E eu vou dizer que, para facilitar uma linguagem bem simples, que a receita do bolo, né, que para vocês entenderem, psicopatologia, traz 3 ingredientes. Que ingredientes são esses? É a junção de 3 palavras: psique, patos e logos, né? Então são ingredientes do bolo aí: psique, patos e logos. Então a psicopatologia é a junção dessas 3 palavras. Psique, nós sabemos que psique quer dizer alma, quer dizer psiquismo, quer dizer psíquico. Então, psique traz todo esse contexto aí. Patos é uma palavra traz no seu conteúdo passividade, sofrimento, excesso, paixão. E logos, como já sabemos,
tem um significado de palavra, de conhecimento, de lógica, de narrativa, de estudo. Então, psicopatologia fica fácil de compreender. Trata-se da matéria que estuda doenças mentais, suas estruturas funcionais, as suas causas e as suas manifestações. Dizendo novamente, psicopatologia trata-se da matéria que estuda as doenças mentais, emocionais, suas estruturas funcionais, né, como funciona, e as causas das manifestações, como manifesta essas doenças. É um campo de conhecimento vasto, é um campo de conhecimento necessário para vocês que estudam clínica da alma. É um campo de ciência necessário por várias ciências, neurociência, filosofia, ciências sociais, mesmo ciências médicas, psicologia. Então, assim, é um campo necessário. Eu diria que é uma condição sine qua non para todas essas matérias, ou seja, sine qua non quer dizer sem que não existe. Então, é necessário ter esse conhecimento. Por isso que eu disse para vocês, conhecimento, ele é necessário. Em outras palavras, nós podemos perceber que todas as doenças mentais, elas são estudadas em psicopatologia. Então, todo tipo de doenças mentais você vai encontrar em psicopatologia. Por isso que essa base que eu estou trazendo para vocês nesta aula, ela é muito importante. E eu vou citar aqui para clarificar, ou seja, para ficar mais claro, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Alguns, dentro da psicopatologia, alguns transtornos. Tem o TA, que é transtorno alimentares, né? Às vezes fala que alimentação, ela é de suma importância, porque às vezes existe tipo de alimentação que leva ou é causado por doenças mentais. Então, dentro da psicopatologia, nós temos transtorno de alimentação, o TAB, né, que é transtorno afetivo bipolar, que vocês acham que essa palavra é bem conhecida, uma pessoa bipolar, que eles falam muito, né? Então, transtorno afetivo bipolar, somatização, depressão e esquizofrenia. Trouxe algumas coisas mais necessárias aqui, é claro que existem muitas outras, mas são coisas que nós lidamos ou vocês escutam com mais frequência, né? Falando sobre transtorno alimentar, existe um reality show comandado pelo Dr. No. Vocês já ouviram falar sobre isso? Já? Alguém aí? Dr. No. Então vocês já assistiram. Porque se não assistiram, assistam, porque ele é muito importante, né? Ele é comandado por um cirurgião bariátrico, né? Dr. No, que fala sobre esse transtorno alimentar. O nome, inclusive, desse reality show são Quilos Mortais. Ou seja, a alimentação mal conduzida, inadequada, ela pode matar. Por isso que chama quilos mortais. Então, dentro da psicopatologia, esse transtorno alimentar estuda também esse transtorno alimentar. Então, para tratar de um transtorno alimentar, tem que estar tendo uma visão da psicopatologia. Muitas pessoas tomam remédio, essas drogas para emagrecerem, tratam o físico, mas não tratam o mental, não tratam o emocional. É aquele efeito sanfona que esses medicamentos anorexígenos traz. A pessoa está tomando
aquelas drogas, tira o apetite e parou, volta tudo. Porque é importante, por muitos anos eu tenho falado, olha, faça uma dieta mental, não adianta só fazer dieta da alimentação. Existem pessoas, eu já acompanhei pacientes que fizeram bariátricas, mas que continuavam pensando, não sei se eu posso usar o termo aqui, pensando gordo. Ela tinha já feito bariátrica, tinha feito a redução do estômago, já tinha perdido aí uns 50, 80 quilos, mas continuava, não tinha trabalhado a dieta mental, a dieta emocional. Então, aquele reality show, ele é muito importante. É até bom, vale a pena, se vocês quiserem, dar uma assistida nele, quem não assistiu ainda. Então, esses transtornos tem uma classificação dentro, né, da classificação internacional de doenças, que dentro da medicina é o CID, né, o CID-10 que é usado. Já disse para vocês que parece que o CID-11 já está em andamento aí, mas o que temos até hoje é o CID-10. No âmbito quem trata desse transtorno é a psiquiatria, né? No âmbito da psiquiatria, o transtorno alimentar está classificado no CID-F50. Então, o CID-F50 ele vai tratar desses transtornos. Por exemplo, a anorexia nervosa. A anorexia nervosa ela acontece com muita frequência em adolescentes, em mulheres mais jovens. Isso não quer dizer que a pessoa de mais idade vai acontecer também. Vai acontecer no homem, no sexo masculino também. Mas, via de regra, a anorexia nervosa ela vai acontecer em adolescentes, nessas mulheres mais jovens. E também, reafirmando, ela acontece em qualquer faixa etária. O paciente, o que ele tem? O paciente com quadro de anorexia, ele vai começar a ter aversão a alimento. Não vai querer comer, né? Vai ter repulsa. Às vezes, quando o alimento chega, ele vai sentir uma certa repulsa, um certo enjoo, um certo nojo do alimento. Então, é um quadro psicopatológico. É um quadro de doença mental. Tem pessoa que toma esse remédio para emagrecer, elas estão magras, magérrimas, pele e osso, mas aqui tem uma distorção, vou falar isso novamente, mas na sequência aqui, ela tem uma distorção, uma percepção distorcida da sua imagem. Tá magérrima, mas quer emagrecer mais. Por quê? Devido a esse distúrbio, devido a essa psicopatologia causada pela anorexia nervosa. Então, o que acontece? O paciente ele pode ter dificuldade de se relacionar com a sua própria imagem. Ele vai achar sempre gordo. Olha, tem pessoa que é bonita, tem um corpo bonito, tem um rosto bonito. Que as pessoas assim, dentro de uma visão aí popular, que a pessoa gata, né, que eles falam. Mas ela se sente feia. Porque o emocional não está bem. O mental não está bem. Então não adianta a pessoa ter assim, ter aquele corpo todo definido. Se ela tem esse quadro psicopatológico, ela vai se sentir feia, ela não vai gostar da sua imagem. Então, por isso que ela sempre vai tentar ingerir essas drogas para emagrecer cada vez mais. Tem pessoa que precisa, às vezes, internar vai ficar desnutrida, ela vai tomar um soro, para tomar medicamento, para refazer aquelas perdas nutricionais.
Porque geralmente a pessoa, quando entra nesse quadro de anorexia, ela vai ter perda ou perdas nutricionais. Então, isso é um quadro muito sério desse transtorno alimentar. É um quadro que tem que ser visto com, se necessário for, com a ajuda de um profissional da psiquiatria. Obviamente, um trabalho mesmo com a psicologia da alma, isso vai ajudar muito, eu não tenho dúvida disso. É um trabalho multidisciplinar. Então, tenhamos cuidado em alimentar, né? O Dr. Hipócrates, ele falou muito sobre isso, né? Sobre alimento, que seu alimento seja seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Então, tem pessoa que ele come não ele vive para comer, ele não come para viver. Então, são pessoas que já têm transtorno alimentar. Isso deve ser cuidado. Então, repito, faz uma dieta emocional, uma dieta mental, isso vai ajudar muito. Às vezes, esse transtorno alimentar acontece devido a um distúrbio emocional, devido a uma separação. A pessoa começa a não gostar muito de si, acha que ela é feia, acha que ela não tem tanto valor, a autoestima fica baixo, então, ou baixa, né? Então o que causa esse transtorno alimentar? Que é um transtorno psiquiátrico. Então, tomar remédio, tão somente esses tarjas pretas, essas coisas venenosas aí, não vai resolver. Passando na sequência aqui para a gente dar tempo de estar passando todo. Tem o bipolar, né? Vamos passar agora, porque está dentro dessa psicopatologia. O transtorno afetivo bipolar. Existe o bipolar, o que o bipolar é? Uma alteração de humor. Tanto é que no passado, no CIDS passado, ele era visto como PMD, psicótico, maníaco, depressivo. A pessoa estava naquela mania, naquela euforia e depois caía na depressão. Então, no CID-10 agora traz o transtorno afetivo bipolar, porque isso atrapalha, afeta o emocional, afeta o mental, afeta os relacionamentos, afeta tudo. Lidar com o bipolar não é coisa tão simples assim. Então, o transtorno afetivo bipolar, ele tem aquela frequência de euforia, aquela frequência de alegria, e depois vem aquela frequência de emoções, que eu chamo de disfóricas, aquelas emoções negativas, às vezes aquele quadro de depressão. E o pior, existe uma pessoa que eu chamaria de, o psicológico dela, as emoções dela, eu poderia dar o nome de cume precipício. Ela está nessa bipolaridade que vive nos dois polos, né? Bipolo, dois. Alegria e tristeza. Tem pessoa que você sai, você conversa com ela aqui, sai de casa, ela está feliz, satisfeita, maravilhosa. Aí você chega em casa e já está no quadro de depressão. Isso é um tipo de patológico bastante grave, bastante ruim. Existem alguns que têm um momento maior. Vive uma fase da euforia, da alegria e depois vive uma semana, duas. Tem paciente que vive até isso no quadro de depressão. Tem alguns que não saem, não querem conversar com ninguém, fica fechado lá no escuro, na fase da depressão. E tem outros que variam muito. Então tem que ter muito cuidado com isso, tem que tratar, tem que procurar ajuda. Não é brincadeira, essas emoções. Então, assim, essa mudança, quanto pior fica, mas você não pode confiar nesse tipo de pessoas. Está te tratando bem, está te tratando com amor, está te tratando com carinho, daqui a pouco começa a te atacar. É um tipo bem complicado. Entra nessas bipolaridades com muita frequência. Tá igual elétrico, né? Cardiograma. Mais ou menos isso, né? Então,
e a fase de euforia, existem pacientes que fazem negócios, compram muita coisa. Tem pessoa que tem aquela mania de compra tudo, acha que é o todo-poderoso. Vai comprando isso, compra aquilo, e depois, quando percebe, tem uns que compram sem poder pagar, né? Viajam, faz coisa, e depois cai na depressão. Porque vai refletir, né? Eu tive um paciente que ele tinha dinheiro, mas ele comprava. Um dia ele chegou feliz, satisfeito, perto de mim que tinha que comprar. Ele comprou um helicóptero no Rio. Viu lá, comprou. Simplesmente comprou, pagou à vista. Não sei, nem lembro quantos milhões ele deu. Chegou aqui e deixou lá, contratou um piloto, usou ele uma vez. Enferrujou por lá. Então é da fase eufórica ele comprou. E comprava muitas coisas, fazia muitos negócios. Aí na fase da depressão não usa, que não tem valor. Então tem que ter cuidado com esses momentos de sobe e desce, essas bipolaridades, porque pode fazer negócios, pode comprar aquilo que não pode pagar e depois vai ter dificuldades. Vai ter dificuldade para pagar, vai ter depressão mesmo. Então, num caso desse, geralmente é necessário procurar um psiquiatra, muitas vezes fazer uma reposição para buscar essa homeostase, né? Esse equilíbrio emocional entre alegria e tristeza, com reposição medicamentosa. Geralmente usa carbonato de lítio, essas coisas que o psiquiatra passa. E o ajuda em clínica, em psicologia da alma, com certeza vai ajudar muito. Tá? Então tem uma outra coisa que o transtorno obsessivo compulsivo tem, o bipolar tem, é o transtorno, é o toque. Bipolar está dentro dessas psicopatologias. É uma das facetas do transtorno da bipolaridade, é o toque, que seria os pensamentos negativos, destrutivos. Tem outras pessoas que entram com aqueles pensamentos que não tem nada a ver, nada de construtivo, só coisas negativas, só coisas ruins. E o pior, tem aqueles que entram naquele quadro de obsessão mesmo, que é outro sintoma grave dentro das psicopatologias. Então, o toque está dentro desses sintomas da bipolaridade. É claro que tudo isso está dentro das psicopatologias. Então, a pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, via de regra, é uma pessoa ansiosa e angustiada. Tem pessoa que compulsão. Tem pessoa que nada faz por quê? Aí come várias vezes. Por causa do toque. Ela se torna compulsiva. Isso não é bom. Aí entra naquele quadro de angústia também. Aquele quadro de culpa. Com muita frequência. Outro sintoma dessas pessoas compulsivas. Já viu? Sai de casa, fecha a porta. Aí a gente chega lá fora, volta para ver se fechou mesmo. Aí entra, não, será que eu deixei o gás ligado, a torneira ligada? Será que eu apaguei a lâmpada? Então são pessoas que têm toque, né? São compulsivas, são obsessivas, são sintomas que precisam de cuidar, são sintomas que precisam de tratamento, não é isso? Outra coisa, tem pessoa que tem aquela mania, que é a compulsão, que é a mania, lavar as mãos. Lava a mão, daqui 2 minutos volta a lavar a mão, lava a mão, lava as mãos, né? Então isso é toque, são pessoas compulsivas. Aí começa a contar um caso, repete aquilo várias vezes, entendeu? Vai repetindo, né? Tem uns que tem mania de limpeza também, né? Limpa para lá, limpa para cá, não tá bom, olha lá, limpa outra vez. São pessoas que têm toque, são pessoas compulsivas.
Não quer dizer que a pessoa tem que ser, né, desleixada, não. Né? A higienização ela é necessária, mas não com compulsão. Tem pessoa que a coisa está limpinha. As vasilhas estão brilhando, mas ela acha que está manchadinha. Deixa lavar novamente. Deixa passar mais um pano nessa casa. Deixa limpar esse banheiro, esses ladrilhos, esse negócio azulejos aí não tão limpinho não. Mas tá. É por causa do toque. Então, assim, são coisas que tem que ser observadas, tem que trabalhar isso dentro das emoções, dentro da mente. Por isso que eu disse para vocês, a psicopatologia, estudo todos os fatos, ela é uma matéria necessária, por isso que estamos trazendo aqui para vocês. Outra coisa, dentro desses transtornos, chama-se somatização. Somatização, acho que é um termo que vocês já ouviram dizer, né? Somatização é um transtorno psicopatológico que se manifesta através do físico. Por exemplo, a mente, tem pessoa que tem dor no ouvido, dor no corpo, dor no pé, dor na coluna, isso pode ser uma somatização. Não quer dizer com isso que todas as dores são provenientes de somatização. Mas os compêndios aí mostram que, por exemplo, a medicina psicossomática, ela mostra que 80% das doenças são somatizações. A pessoa vai guardando aquelas coisas, vai somatizando as emoções, vai engolindo, né? Vai engolindo e vai estourar em algum lugar. Não tem jeito. Então, precisa resolver uma coisa todo dia. Lamentações fala, olha, esquadrinhe os seus caminhos, experimente, esquadrinhar é botar a coisa no lugar, botar no nível, no prumo, né? Alinhar. Então, também, não colocar o sol sobre vossa ira. Ou seja, não dormir sem resolver um problema. Senão, isso vai trazer somatização. Isso vai entrando imperceptível, daqui a pouco está com um transtorno mental. Então, isso é muito sério. Então, tem pessoa que tem diarreia, falta de ar. Tem alguns casos de asma que é somatização. Entendem? Eu vou dizer, a mãe, agora entra a mãe, né? Não entra o pai, não, entra a mãe. A mãe desses sintomas, sabe quem é a mãe desses sintomas? Ela se chama-se ansiedade, angústia, emoções mal conduzidas, conflitos de relacionamentos ou conflitos mesmo, que a própria pessoa não lida bem com seu eu interior, não se conhece bem, vai trazer esses conflitos emocionais. E o estrago vai sendo feito na vida da pessoa. Correndo aqui, depressão, só para passar todos os quadros aqui. Não se pode duvidar que depressão é uma doença psiquiátrica. Repetindo, depressão não tem nada a ver com demônio. Depressão não tem nada a ver com diabo. Depressão é uma doença. Eu já falei isso para vocês aqui. Depressão é uma doença psiquiátrica que descolore a vida. Uma pessoa deprimida, ela vai ver o quê? Vai ver a vida sem cor. Vai viver sem muita motivação. Ela vai acordar de manhã desmotivada. Ao meio-dia também. Tem pessoa que passa deitada, começa a ter sono. O sono em excesso é um quadro de depressão. Às vezes a pessoa, falta de apetite também pode ser um quadro de depressão. Tem pessoa que come muito também, está dentro dessas psicopatologias. Então, na verdade, que a depressão, ela causa
uma profunda tristeza na vida da pessoa. Aquela pessoa que está triste, né? Você passar por um momento triste é uma coisa, mas ter uma vida com uma profunda tristeza, que a gente chama de distimia, é um quadro de depressão. E não é um quadro de depressão simples, não. Depressão em si não é algo simples. Se a pessoa descolore a vida, né? Não tem como ser uma coisa simples. Deixo claro que não pode fechar os olhos para os sintomas depressivos, pois é uma doença séria. Depressão pode matar. Tem pessoa que pode matar emocionalmente, matar e levar a outras doenças mesmo. E pode matar, inclusive, suicidando. Existem muitas pessoas que suicidam proveniente de um quadro de depressão. Então, assim, não deve procrastinar, ou seja, não deve ficar adiando um sintoma desse para procurar ajuda profissional. Tem que tratar. Só orar não vai resolver, não. Né? Por quê? Por que eu digo que não vai resolver? Porque Deus deixou os profissionais para tratar dessas doenças. Aquilo que eu já disse para vocês. A depressão trata com clínica da alma, psicologia da alma, trata com medicamento, com essas terapias. A opressão, sim, a opressão não tem remédio. A opressão é oração. Então, essas coisas precisam estar bem claras na mente de vocês, diante de alguém que vocês forem ajudar. É depressão? É opressão? Então tem coisa que a gente tem que saber para ajudar. Porque se eu não sei, como é que eu vou ajudar daquilo que eu não sei? Não tem como. Eu só vou dar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho conhecimento de algo, como é que eu vou passar isso para alguém? Como é que eu vou ajudar alguém? Então preciso ter conhecimento. A depressão é uma patologia considerada pela OMS, né? Organização Mundial da Saúde, como a doença do século. Infelizmente, é uma doença do século. E na América Latina, o Brasil é o campeão. Infelizmente, não gostaria que o nosso país fosse campeão nesse sentido. Mas ele é o campeão desses quadros depressivos. Então nós temos uma seara muito grande. E por isso que cresce cada vez mais os psicotrópicos. Então tem que tratar da melhor forma possível, uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicoterápica, porque essa doença do século XX, a tendência é crescer cada vez mais. Infelizmente está crescendo muito, né? Provavelmente aí nós temos 15,5% da população deprimida. Eu creio que passa disso, principalmente depois da doença aí da Covid-19, toda aquela pressão ali em cima, todo aquele massacre emocional aumentou e muito os quadros de depressão. Finalmente, a esquizofrenia. Esquizofrenia, literalmente, esquizofrenos, literalmente do grego, literalmente esquizofrenia significa mente partida. Esse é o termo, esquizofrenia. A pessoa vive, não conecta muito bem. Vocês já ouviram aquelas pessoas que têm aqueles discursos fragmentados, não fala muito coisa com coisa? Ela tem grande possibilidade de ser esquizofrênica, porque a mente não está ali naquela sequência lógica. Então, por isso que esquizofrenia significa mente partida, né? Existem vários tipos de esquizofrenias.
Estou dando umas pinceladas aqui. Existe a hebifrênica, a catatônica, paranoide. Existe a esquizofrenia simples, que não é tão simples assim, né? Mas às vezes a pessoa tem aquela ideia, a esquizofrenia simples, que eles falam que é simples, a pessoa tem as perdas de afetividade, tem aquela pessoa que não passa a ligar para nada, pode, né? Tá dentro desses quadros. Não estou afirmando que cada caso é um caso, mas pode estar dentro desse quadro, né? Aquelas pessoas que ficam naquelas ideias fixas do mundo, que o mundo é isso, o mundo é isso, o mundo é isso. Pode ser um quadro de uma esquizofrenia simples, né? A perda de motivação, isolamento social, também é um quadro de esquizofrenia simples, né? Tem aquele quadro de paranoide, né? Que a esquizofrenia que todo mundo está perseguindo, é a mais comum. Ela assim, existe com muita frequência, né? A pessoa entra naqueles delírios, que alguém quer matar, que alguém quer tirar sua vida, que está conspirando contra ela. Isso é um quadro de esquizoparanoide. Tem muitas pessoas assim, é muito grande isso, né? A população tem, de uma certa forma, e na maioria dos casos, esse tratamento também, né, é como medicamentoso. Tem que ter uma ajuda psiquiátrica. Tem um filme, Mentes Brilhantes, já assistiram? Mentes Brilhantes. É de um professor, acho que era professor de matemática, o cara era um gênio, era esquizofrênico. Interessante que trabalha a sua cura dentro da sua própria mente. É um filme muito interessante para ser assistido, que fala sobre... Ele via as coisas, ele tinha aquelas alucinações. Então, é um filme muito bom. A hebifrenia, tem a esquizofrenia bifrênica, são aquelas pessoas que têm aquele comportamento meio infantil, aquela coisa meio... Às vezes conversa meio igual criança, aqueles comportamentos que não são adultos, pode estar relacionado, coisa de adolescente mesmo, mais ou menos esses comportamentos assim. Então, estou passando essa visão geral para que vocês tenham um conhecimento, estudem um pouco sobre isso, ouça a aula novamente, e 21h01 e estarei terminando com essas palavras dentro da psicopatologia. Mais alguma coisa? Quer alguma fala? Então vejo vocês na próxima quarta-feira, se o Eterno nos permitir. Eu creio que vai nos permitir. Até semana que vem.